Efeitos da reconciliação na Lei Maria da Penha. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago para vocês essa questão, essa reflexão, fruto de perguntas dos nossos seguidores. Então fique até o final e não esqueça o seu like. Então vamos falar da reconciliação nas medidas protetivas. Isso é muito comum. Hoje, mais de 30% dos casos que chegam no escritório, nós nos deparamos com a reconciliação. Então vamos lá. Primeiro ponto, nós temos que separar os efeitos da reconciliação nas protetivas, no inquérito e na ação criminal. Então as protetivas, começando por elas são, como o próprio nome diz, elas buscam proteger a suposta vítima de violência doméstica. O inquérito policial busca investigar o fato, se ele é criminoso ou não, e por fim a ação criminal busca a responsabilização criminal daquele homem acusado de violência doméstica. Então vamos lá. Primeiro ponto, a reconciliação nas protetivas e também no inquérito e na ação criminal não autoriza a absolvição, o arquivamento do inquérito e muito menos é causa automática de revogação das medidas protetivas. Deve ser claro aqui, fica claro, porque muitas vezes as pessoas acabam tendo protetivas, reatam o relacionamento e no curso desse relacionamento reconciliam. Nada contra a reconciliação, isso é muito comum, é natural, faz parte da vida. O que deve acontecer é a comunicação dessa reconciliação para o juiz que preside as medidas protetivas, porque ele não sabe, afinal de contas, o que está acontecendo. Então, quando você reconcilia e nada comunica, você está deixando o homem numa vulnerabilidade grande, um risco enorme de ser preso preventivamente, de usar tornozeleira eletrônica ou de responder a um processo criminal por descumprimento de protetivas, que hoje tem pena de reclusão de 2 a 5 anos. Veja que um ato que poderia ser evitado, quando não feito corretamente, pode dar lugar a um desastre e prejudicar seriamente o homem. Então você que tem medidas protetivas, principalmente você mulher, e pretende se reconciliar, reatar o relacionamento, aconselho vivamente a senhora entrar em contato ou com um advogado especialista, ou enfim, uma outra forma de comunicar ao juiz sobre a reconciliação e pedir a revogação das protetivas. Mas veja, retomando a questão da reconciliação, ela não é causa de revogação automática das protetivas. Tá? Decisão judicial, ela só é revogada por meio de uma outra decisão judicial, seja emitida pelo próprio juiz que decretou essa ordem, seja por uma ordem do tribunal, mas nunca ela será revogada espontaneamente com base na reconciliação das partes. Ocorre que essa má compreensão ela é fruto de um ranço que é facilmente explicado, porque as medidas protetivas elas geralmente são concedidas com base exclusivamente na palavra da mulher que se diz vítima. Então, para a sociedade, as medidas protetivas acabam sendo fruto da vontade e do desejo de uma mulher que se diz vítima. E as pessoas acabam vendo no Poder Judiciário, nesses casos, apenas um órgão chancelador do desejo da mulher. Então eles entendem o seguinte, o juiz ele nada mais faz do que conceder aquilo que a suposta vítima quis. Ora, essa compreensão leva à falsa percepção de acreditar que a suposta vítima, não querendo mais as protetivas e reatando o relacionamento, isso seria suficiente para as protetivas deixarem de existir, afinal de contas, o juiz seria apenas um chancelador da vontade da mulher. Porém, nada mais equivocado do que essa interpretação. Obviamente que as medidas protetivas têm um aspecto pautado na vontade da suposta vítima, mas o juiz ele deve fazer um juízo de admissibilidade, um juízo de legalidade, um juízo de proporcionalidade, além, é claro, da vontade da suposta vítima, que dá início ao pedido de proteção. O juiz deve avaliar se realmente, naquele caso específico, estão presentes os requisitos de cautelaridade, que é o fumus boniuris e o periculum in mora. Então, as protetivas não estão ou não deveriam estar pautadas exclusivamente no desejo ou na vontade da suposta vítima, deveriam estar conectados a um elemento maior que é o risco. Perfeito. Avançando aqui para o final, o inquérito policial também, na maioria esmagadora dos crimes, hoje no contexto da Lei Maria da Penha, são processados mediante ação penal pública incondicionada. Isso significa que a mulher tem autonomia de
registrar a ocorrência, mas ela não tem o poder de desistir dela. Então, quando a suposta vítima pede protetiva por meio de um boletim de ocorrência e ela relata uma ameaça, uma lesão corporal, ela tem autonomia para dar início, mas não para desistir. Então, mesmo que as partes se reconciliem, reatem o relacionamento, e aí exista uma investigação que esteja apurando lesão corporal ou ameaça, por exemplo, a suposta vítima não poderá alegar que se reconciliou com seu companheiro para ver esse inquérito arquivado ou, eventualmente, a ação criminal julgada improcedente. A reconciliação não torna o homem inocente, isso é muito importante. Muito menos impede o prosseguimento do inquérito ou faça esse inquérito ser arquivado. Isso é muito importante. Perfeito, pessoal? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui no Fio do Bigode. E lembre-se, respeitem as mulheres.